dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Alfa no nosso programa dominical de palestras públicas. Iniciando nossas atividades, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus e aos nossos mentores espirituais que estejam entre nós neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Vicente Correia Cantério, trabalhador desta casa de longa data, coordenador de grupos de estudo, de grupos da mediunidade. Ele já ocupou a presidência da casa por diversas vezes e também a presidência da União Regional Espírita Segunda Região. E é com muita alegria que nós passamos a palavra ao Vicente. Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de janeiro. No dia 20 de janeiro de 1912, essa instituição foi fundada. De modo que já teve a sede instalada em diferentes locais, mas a partir da década de 40 foi construído esse prédio na ocasião sob a presidência do senhor Álvaro Osmo, que nos deixou este legado extraordinário desta construção, que nos abriga, não é? Então, veja, amanhã é uma data em que se completa, desde a sua fundação, 113 anos. A CEFRAM vem, como dizia aqui com o Armando, vencendo duras lutas, diferentes embates ao longo do tempo. Os companheiros que nos antecederam mantiveram no pé essa estrutura, não somente física, como essa estrutura de pessoal, não é? Com histórias extraordinárias da CEFRAM ao longo desse tempo. Segundo as demandas de cada época, na década de 10, na década de 20, de 40, os problemas eram próprios daquela época e eram enfrentados com maior ou menor dificuldade, mas aqui estamos nós, prosseguindo em frente. Quando eu cheguei aqui nessa casa, isso já está completando 49 anos. Já tinham veteranos aqui, o próprio Armando era veterano aqui, não é? Então, tem sim, muitos companheiros, outros que estou vendo aqui, já lidaram em muitas atividades da CEFRAM. Mas o que é mais importante lembrar nesse período é a estrutura doutrinária antiga e inabalável. Este é o ponto. Porque a construção em si é apenas um ponto de encontro, onde nós nos encontramos para, então, estudando a doutrina, ouvindo opiniões, estudos, nós possamos nos beneficiar para a nossa evolução particular. Então, quantos espíritos desses 113 anos já têm sido beneficiados, encarnados e desencarnados, é preciso dizer, viu? Porque possivelmente não, com certeza, a quantidade de pessoas desencarnadas que recebem o benefício dessa instituição através dos grupos mediúnicos, dos grupos de estudo, onde esses espíritos são trazidos também para estudar, dos grupos de passe, mas para
palestras públicas a quantidade enorme de espíritos que, desencarnados, querem proclamar a próxima encarnação em novas bases. Porque ao longo das encarnações, a gente vem se comprometendo. Por quê? Por causa da prevalência em nós ainda dos instintos sobre o espírito. Nós ainda estamos como candidatos a pessoas que pratiquem verdadeiramente a caridade. Somos aprendizes, mas persistimos, viu? Como nesta casa, os trabalhadores persistiram ao longo do tempo, nos concedendo essa bênção. Então, nós vamos ver um tema hoje que tem a ligação com esta bênção. A bênção da doutrina do Cristo, em primeiro lugar, e a doutrina espírita, por Allan Kardec, em segundo lugar. Mas todas fazem parte do mesmo arcabouço que impulsiona a humanidade para a espiritualidade, para Deus, para o reino dos céus, como dizia Jesus. Então, o estudo que trago hoje é um estudo muito modesto, evidentemente, tem um alcance da própria mensagem, que me escapa, mas aquilo que eu posso oferecer na análise e tal, eu vou falar. Muito bem. Parábola do filho pródigo. É muito conhecida a parábola de todos nós, mas nós podemos analisar a nossa posição pessoal do ponto de vista da evolução espiritual diante desses ensinamentos, que devo passar de maneira muito modesta, mas cada um pode então analisar a si mesmo. Olha só. Ele disse, então Jesus, né? Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, ele tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte dele na herança, e o pai repartiu entre os 2 filhos a herança. Muito bem. O mais novo, né? O mais moço que pediu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então vejam, aquela herança que foi repartida antecipadamente, porque as heranças daquela época, elas só eram dadas após a morte do pai. Então nós já vamos vendo aí o atrevimento do menino, né? Do jovem. Digo antes aqui, como se dissesse ao pai assim: velho, é o seguinte, eu estou mostrando aqui, eu quero experiência, você já está aí no pé da cova, daí o recurso aí, senão a vida passa e eu não faço nada. Não é? E foi para a vida, viu? Esse foi o mais moço. Mas acontece que ele foi para a vida de maneira irresponsável, tão irresponsável quanto foi pedir ao pai que dividisse a herança antes da hora. Não queria esperar a morte do pai, não. Ele só podia morrer. E ele repartiu para os 2. O mais velho ficou na dele, viu? Ele não reclamou, não. Aceitou também, porque o pai dividiu entre os 2 a herança. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Então acabou todo o dinheiro, gastou tudo na bagunça. Né? Aí não tinha mais comida, deu fome naquele lugar, então veja. E o homem mandou ele apacentar porcos. Nós podemos lembrar que os porcos eram animais considerados imundos. Está escrito isso aí lá nos livros de Moisés, né? Está lá a orientação, os animais imundos não devem ser consumidos, não devem se encostar neles. Se a pessoa tocasse nesses animais, ele estava impuro, ele tinha que fazer a purificação ritual. Demorava às vezes 7 dias, dependendo do caso. Então, e mandou apacentar porcos. Certamente, esse moço que arrumou esse trabalho, porque ele estava morrendo de fome, não sabia com nada. Os amigos da bagunçada saíram tudo fora. Ele
Ninguém quis ajudar. Quando acabou o dinheiro, sumiu os amigos. É assim o mundo, né? Muito bem. Ele foi apacentar porcos. Acontece que eles não criavam porcos lá na Israel, na Judéia. Não. Então ele foi para outro país. Certamente atravessou o mar, ele foi lá para o outro lado do mar. Né? Não sei lá para onde ele foi, mas foi para uma terra distante. Apacentar porcos. Imagina a humilhação, né? Mas continuando. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Retornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, olha só que situação que ele chegou. Não é? Filho rebelde, aquela coisa, faço tudo, é comigo o negócio. Quando ele estava no chão, não tinha mais o que fazer. Comendo comida de porco, rapaz, disputando comida com os porcos ali no chuveiro, ele cuidava. Imagina o estado de degradação, né? É claro que isso é simbólico, né, gente? Vamos deixar essas coisas lá. Mas dá para mostrar a medida que Jesus coloca as situações pelas quais nós passamos nas nossas encarnações, até que venha a libertação. Mas vamos continuar. Muito bem. E levantando-se então, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aqui é preciso fazer uma coisa. Nós estamos falando dos costumes hebreus. Naquela época, a sociedade da época era patriarcal ao máximo. O pai mandava e tal, podia até matar o filho, se fosse o caso. Está escrito isso aqui lá nos textos antigos. Lá. E eles seguiram isso aqui. Era uma sociedade patriarcal, o pai era o chefe. Se o filho pedisse a herança antes da hora, ele podia, inclusive, mandar apedrejar o filho. A comunidade ali da aldeia onde vivia não aceitava isso aqui. Por isso que, depois que ele aceitou a herança no chão, ele caiu fora, porque o pessoal da aldeia ali não ia aceitar isso aqui, não. Ele podia ser, inclusive, apedrejado o menino. Mas o pai, que ele tinha todo esse direito de vida e morte sobre a sua família, patriarcal, nesse ponto mesmo. Mandado e pronto. O pai não fez isso, esse pai queria só. Viu compaixão, ele viu o filho. Ele estava atento à chegada do filho, quando ele viu ao longe, ele já ficou cheio de alegria e correu para o filho. Olha, os anciãos daquela época não corriam, não. Não, eles andavam lentamente, com dignidade, que os costumes da época impunham aos anciãos. Então ele correu. Por que ele correu? Para chegar logo no filho, para que o pessoal da aldeia se visse ele, pegar para ele no caminho, mas o pai sedento por ele foi correndo, vencendo as suas próprias debilidades, para poder socorrer o filho. Veja esse pai, olha, ele vai mentir isso. Não é? E o que mais ele fez? Olha só. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Isso é inconcebível. Vamos, isso aqui depois eu vou retomar esta ideia aqui mais para frente. Lançou-se ao pescoço e o beijou. Você, quando, naquela época, abraçar ou beijar era só coisa que se fazia para os seus iguais. O pai estava colocando o filho, que era para ser o seu subordinado total, ele cuidava do filho. Colocou o filho como seu igual. Ele o abraçou e o beijou. A aldeia toda viu isso aqui, passou. Opa, o pai recebeu o filho. Não vamos mexer mais com o rapaz. Tem coisa ali, vamos respeitar. O pai aceitou, então está tudo certo. Então o filho foi recebido na aldeia e foi para casa. Muito bem, continuando. E o filho lhe disse, como ele tinha planejado, o filho tinha planejado chegar no pai, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pôde-lhe um anel na mão e alpargas nos pés. Era o sinal de que ele era restituído, não como servo na fazenda do seu pai, mas como filho. O anel da família, a alparga, ele não andava descalço, porque os servos não queriam andar descalço. Quem andava de alpargas era o dono da propriedade. Ele já o recebeu com roupas, com vestes, não é? Olha só, como o pai o recebe. Vamos analisar, nós temos o filho mais jovem e o pai. Olha a marca do pai, vamos continuar. E trazer, e não chegou, não passou isso aqui. E trazer o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. O cevado era o bezerro que eles engordavam o bichinho ali para as festas muito especiais, casamento, recepção de uma grande autoridade, alguma coisa. Coisa assim, inusitada, coisas muito grandes. Então, fazia o bezerro cevado. E fez isso com o filho, para demonstrar a intensidade da sua alegria. Não recepcionar o filho, aquele filho ingrato, preciso dizer, não pode esquecer isso. Era um filho castador. Ele meteu o pau na grana, acabou com tudo de maneira irresponsável. Essa é a verdade. Mas o pai o recebe. Com todo o carinho, com a compaixão que ele demonstra com Cristo. Este é Jesus falando. Caiu no papel do seu pecado, dá licença. O cartão verde e cartão vermelho. Graças a Deus é o verde, né? Vamos lá. E matar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Muito bem. Vou retomar isso aqui mais para frente. Agora continua. Esse é o primeiro filho, mais moço. Agora o segundo filho. Vamos ver o que aconteceu. E o seu filho mais velho estava no campo. Permaneceu ali na fazenda com o pai, vivendo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o servo falando com o filho mais velho. Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, ele se indignou. Ele não queria entrar na casa para compartilhar a confissão. Ficou bravo com o negócio. Como assim? E saindo o pai, que estava com ele, estava com ele, filho, chega aí, vamos na festa aqui. E o filho descarregou em cima dele, o filho mais velho. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha isso. O filho mais moço tinha ingratidão de um jeito, esse aqui tinha ingratidão de outro jeito. Preciso dizer isso aqui já de antecipadamente. Para que a gente não fique imaginando. Aquele lá ficou na casa do pai, respeitou ali as condições da família e tal e coisa, mas como que ele ficou? Vindo, porém, esse teu filho, continuou o filho mais velho, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha, chamando a atenção do pai. Isso aí, olha, inadmissível. E ele lhe disse, o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e achou-se. Olha só o que o pai fala para
ele, este teu irmão, porque o que o mais velho fala com o pai? Veio, não é? Aqui está. Isso aí não. Mas respondendo, ele disse: eis que teci Natal. Porém, este teu filho, ele não diz meu irmão. Ele não tem nada a ver com o irmão. Não tem nada a ver com o pai também. Ele vivia a vida dele ali. Mas este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, etc. Aí o pai chama a atenção suavemente. Filho, tu estás comigo no céu. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Dois casos de situações nas quais nós podemos estar envolvidos. Nós, no caso do filho perdulário, gastador, e no caso do filho avarento. E os dois muito desrespeitosos para com o pai. Olha a situação. Porque estava olhando para a sua situação pessoal. Tanto o filho mais novo, do seu jeito, gastador, irresponsável, e o outro, avarento, criando. Ele ganhou herança, mas ele queria que o pai desse o cabrito para ele festejar com os amigos, e não com o pai. O filho mais velho não queria festejar com o pai. Porque ele nem entra na festa, desrespeitando o pai. Essas nuances do comportamento humano estão dentro de nós. O que muda é a graduação em que cada um desses elementos de conduta, não é, motivadas pelo egoísmo, orgulho que ainda nos domina, a humanidade presente, construindo um ego que nos induz a essas atitudes, hesitando na transposição da evolução de predomínio da matéria sobre o predomínio do espírito. Os dois estavam sob o predomínio da matéria. Mas aí ele fala aqui no final, eu quero pegar este gancho, olha só. Teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Por que Jesus então apresentou esta parábola aqui? O que aconteceu para Jesus apresentar esta parábola? Isso aqui é muito interessante. Então nós vamos voltar no Evangelho de Lucas, porque esta mensagem está em Lucas, no capítulo 15, quem quiser depois ler, atenção, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, está a parábola do filho pródigo. Mas qual é o contexto que levou Jesus a apresentar a parábola? Vamos examinar, porque daí nós vamos analisar um pouco mais a situação evolutiva daqueles dois irmãos. E qual é a situação do pai? Vamos lá. Em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, nós temos aquilo que motivou a parábola. Olha só. E chegavam-se a ele, a Jesus, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores eram considerados gente de má vida, gente impura, de quem as pessoas de boa vida, vamos dizer assim, aqueles tementes a Deus, como se usava na época, jamais podiam se aproximar, e muito menos comer com eles. Isso os tornaria impuros. Vocês se lembram daquela parábola, né, do bom samaritano? É bem ali o caso. Passou, o sacerdote passou ao largo, ele viu o rapaz caído lá, ensanguentado, ele passou distante, porque não podia chegar, aí 4 metros perto, já ficava contaminado pela impureza. Essa era a regra. Aí passou o levita também, passou ao largo. Eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Eles estavam de certo a serviço do templo, porque tinha os grupos de sacerdotes, de levitas que atendiam, eram escalas ao longo do ano. Eles atendiam lá em Jerusalém e estavam descendo para a cidade onde eles moravam. Eles estavam indo para Jericó. E quando encontram o homem caído, morto, todo ensanguentado, não passou ensanguentado, o que eles fazem? Eles passam ao lado para não se contaminarem com a impureza. Estas eram as regras que orientavam
não é? Os fariseus, os escribas, que é ali o seguinte, olha só. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A disposição da doutrina dos fariseus e dos escribas, que estava muito forte na época do pessoal do templo, das sinagogas, era essa questão rígida para com os outros. Para eles, eles eram muito ligados ao dinheiro. Não sei porquê, mas era ligado ao dinheiro. Não era novo nesse mundo, né? Então, depois, tanto que depois nesse capítulo 20, dentro do capítulo 16, Jesus continua falando com eles, com esses fariseus e escribas aqui, dando lições para eles. Continua lá, aí já aspectos do dinheiro, não é? O administrador infiel e tal, começa a falar já do aspecto do apego ao dinheiro, essa coisa toda. Muito bem, vamos lá, continuar. Aí então, depois dessa intervenção que os escribas e os fariseus fizeram, quando Jesus estava reunido ali na casa, não é? Comendo com os pecadores, com os publicanos, que vinham procurá-lo, porque se vinham procurá-lo, queria dizer alguma coisa, não é? Muito bem. Já queriam aprender, queriam se livrar, porque a vida daquela gente não era brincadeira. Muitos publicanos, eles ficavam riquíssimos, hein? Vamos lembrar o caso de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, era muito rico. Mas depois que Jesus foi comer na casa dele, ele mudou a vida dele totalmente. Ele pediu os bens e tal, e foi seguir Jesus e tal, e foi embora. Esse publicano se libertou. É claro que nem todos eram corruptos. Porque o que acontecia? Eles ficaram ricos, eles cobravam imposto dos judeus para entregar para os romanos. Esses eram os publicanos, era a tarefa deles. Mas acontece que eles separavam uma parte para eles. Não entregavam tudo para os romanos, não, pegavam uma parte para eles. E os romanos sabiam disso aí, eles faziam vista grossa, porque eles sabiam o perigo que os publicanos corriam quando eles iam lá cobrar o imposto das pessoas. Não é muito deles, eram mortos, eram publicanos. Então eles eram riquíssimos. Mas nem todos eram assim. É o caso de Levi, Mateus, nem precisa dizer, né? Foi logo que Jesus passa e vem da alfândega dele ali, vem em cima ali, o Mateus, o Levi, levanta e segue Jesus. Ele não era desse grupo de publicanos aqui em Coríntios. Mas eles sofriam muito na sociedade, eles eram rejeitados. Você imagina um publicano passar perto de um fariseu, eles, sai de mim, vá direto, né? Você imagina essa rejeição, ninguém conversava com eles, viu? Se conversava com eles, se comprometia perante os demais parceiros da comunidade. E sem dizer os pecadores, deles, etc. Deus o livre. É claro que a noite escura aceitava tudo, mas à vista do público, eram pessoas consideradas impuras. Então veio os fariseus e os escribas questionaram Jesus. Esse aí, ele come com pecadores. Ele come com pecadores. Aí Jesus começa a apresentar a eles as parábolas. Uma delas é do filho de Paulo. Mas antes da parábola do filho de Paulo, tem duas outras parábolas que elas são sequenciais. É um termo de três parábolas que são dependentes e interdependentes. Uma delas, nós vamos ver que há uma relação com a do filho pródigo aqui, né? Fariseus e tal. Veja só. Parábola da ovelha perdida ou da ovelha desgarrada. Ovelha perdida, Lucas 15, 3 a 7. Assim. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E conclui: corolário. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos
que não necessitam de arrependimento. Quem que está se referindo? Esta parábola se refere a quem? A ovelha perdida, como ele falou lá. Não é? Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Qual irmão? O mais moço, o gastador, aquele que foi lá para a vida e se arrependeu, voltou para a casa do pai. Esta é a ovelha perdida desta parábola, está se referindo aos publicanos e aos pecadores. Ele está falando com os fariseus, explicando para eles com que visão eles têm que olhar para os pecadores, e não com aquela rejeição, estabelecendo uma barreira intransponível entre ele e os pecadores e publicanos. É a ovelha perdida. Vai atrás dela até encontrar. Essa generosidade do Pai, aquele Pai lá, né? Arrependimento, essa é a palavra. Aí ele coloca uma segunda palavra. E observa que é uma questão muito curiosa para pensar. A sabedoria de Jesus vai no ponto que, olha, temos que nascer muitas e muitas vezes analisando isso. Brincadeira que esse camarada era o Espírito perfeito, né? Olha só. Então tá. Esta ovelha perdida, ela sabia que estava perdida. Porque ela vai atrás do pastor. O animal, quando se perde, sendo no campo, quando cai da mudança, ele fica perdido. Ele quer voltar para casa, ele sabe que está perdido. É o caso da ovelha, é o caso do filho mais moço. Ele chegou ao ponto, ele viu, cara, e agora? Vou voltar para casa do meu pai. É a ovelha, esse é o ovelha perdido, é o filho mais moço, que representa os publicanos e os pecadores, que procuraram Jesus. É o pastor. Olha que interessante, a ovelha perdida, os pecadores, os publicanos. Está falando isso para os fariseus, acorda! Aí continua mais uma palavra, olha só, a dracma perdida, dracma moeda. Então, naquela época, as mulheres utilizavam, acho que ainda usam em algumas regiões lá do Oriente Médio e tal, moedas, seja no collar, na cabeça, na boca, moedas. Aquelas moedas eram uma garantia de segurança para as esposas, o marido ia para a guerra, morria, sei lá o quê, e elas ficavam sem recurso nenhum. Se ela perdesse aquelas moedas, era a segurança de vida delas, elas iam para cima daquilo ali. Não pode perder isso aqui, é a minha segurança. É o meu seguro de vida, tipo assim, exagerado. Dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí conclui Jesus: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas ele não tinha falado a mesma coisa em cima? Só que era a ovelha perdida, que sabia que estava perdida. Aqui é uma moeda, ele não tem noção que está perdido. Ele está se referindo aqui não aos publicanos e pecadores, ele está se referindo aos fariseus e aos escribas. Não sabem que estão perdidos. Não é o caso do filho mais velho lá? Da parábola do filho pródigo? A ovelha perdida é o caso do filho mais novo. A dracma perdida, que não sabe que está perdida, ela está, a moeda está dentro de casa, mas não sabe que está perdida. O filho mais velho ficava junto do pai na fazenda ali, mas não sabe que estava perdido. Tanto que eles respeitam o pai, tudo, não aceitam o irmão, não se aborrece porque tem festa, fica aborrecido. Esse é a dracma perdida. Não sabe que está perdido, está dentro de casa, não sabe. A ovelha está fora de casa, não sabe. Quando Jesus vem para falar com os fariseus e os escribas estavam fora de casa.
Então Jesus, que está dentro da casa, comendo ali com os publicanos, com os pecadores, Jesus vem até a porta da casa para conversar com os fariseus que não entram na casa, para não se contaminar. Então aí a moeda está dentro de casa, não sabe o que está perdido. Muito bem. Acontece que há um processo aqui, quando fala de arrependimento. O filho mais novo se arrependeu. O filho mais velho não se arrependeu. Então são dois estágios de enfrentamento diante do desafio de transpor a barreira do domínio da matéria sobre o espírito em nossas motivações e escolhas diárias. Há duas situações, aquele que se arrepende e aquele que não se arrepende. Os dois tinham conhecimento da lei, porque eram judeus. Eles sabiam da lei. O filho mais velho, pescador e tal, e o filho mais velho era um lavarento. Eram duas amarras, é como se fossem duas âncoras que impediam eles de avançar para o progresso espiritual. Muito bem, nós vamos falar do mais jovem que se arrependeu. O mais velho ainda não se arrependeu. A parábola do filho pródigo, ela para ali naquele ponto. Ele não fala o que aconteceu com o filho mais velho, se ele entrou na casa depois, voltou. Nós sabemos o que aconteceu com os fariseus. Eles não entraram, tanto que botaram Jesus na cruz. Não foi isso. Porque o pai daquela história é a representação do Cristo, que é a voz de Deus entre os homens. É o Pai. Ele representa Deus, o Pai, o Cristo que ali ele falava com os fariseus, os escribas, ele estava com os publicanos e pecadores também. O que é o Cristo em nossa estrutura psíquica? É o Deus em nós, é a consciência. Esse é o Cristo. Nós estudamos a vida do Cristo, nós estamos estudando a nós mesmos. Porque com a perfeição da vivência integral da lei de Deus na vida de Jesus, é a projeção do que nós seremos, é para onde estamos sendo arrastados. E quem arrasta é a consciência. Então nós estamos numa luta entre a consciência, onde está escrita a lei de Deus, é o Cristo em nós, e os arrastamentos da matéria, sendo pelos esbanjadores do filho mais novo, ou pela avareza e sanguinícia do filho mais velho. Essas duas forças de apego à matéria ou desprezo pela ordem e progresso que está dentro de nós, nos impede de alcançar a libertação espiritual e avançar para o estágio mais avançado. Mas basta se arrepender para entrarmos no universo do predomínio do Espírito sobre a terra. Basta se arrepender. É um passo importante. Porque é uma ruptura. É uma ruptura da admissão de que eu preciso avançar com o filho mais novo. O mais velho não aceitou. Agora, vamos falar do filho mais novo, então o processo do mais velho, mais cedo, naquela encarnação, o próximo também vai passar pelo despertamento, pelo arrependimento. Porque o arrependimento, ele abrange não só a encarnação atual, essa que nós podemos perceber, mas carrega o peso das encarnações passadas, que recebemos bênçãos de Deus ao longo de todas as encarnações anteriores, e nesta, que bênçãos são estas? É a herança que o Pai nos dá, Ele reparte com nós. Basta o arrependimento? Não. O processo de arrependimento é apenas uma etapa, onde nós vamos, através do arrependimento, há uma sequência que vai decorrente da discussão íntima chamada de arrependimento. Há uma sequência. E aí a pessoa vai para o resgate daquilo que tirou do lugar. Aí vem a expiação, as provas, para consolidar a nova posição. Nós passamos por expiações e provas para consolidar a nossa decisão, ou
vamos despertar o que nos leva ao arrependimento. Mas passado o arrependimento, a etapa de consolidação dessa nova posição íntima precisa ser estabelecida, porque senão a gente cai de novo. Enfrentamento de expiações e provas, passando por isso, nós vamos para outra etapa, que é a reparação. A quem nós lesamos, vamos ter que pôr em lugar. Terminada essa etapa do universo de arrependimento, reparação, né, e resgate e reparação, aí nós estamos zerados, tipo assim. Agora ele começa a nossa história de caminhada pelo predomínio do Espírito Santo. Deixa eu ver mais algumas coisas. Eu tenho algumas coisas muito interessantes aqui. Falando sobre o filho pródigo, só quero dar esse ano. Deixa eu ver o horário. Emmanuel fala sobre os filhos pródigos. Tem uma mensagem no livro Pão Nosso, no livro Emmanuel, sobre aquele filho. E ele diz numa mensagem 24 chamada Filhos Pródigos. Está falando lá mais moço, né? Ele fala assim. E o que é aquele pródigo? Ele gastou, não é, com a dissipação, gastou com a vida. Mas é só aquilo? Não é só aquilo, não. Olha que ele incluiu, ele tirou uma frase dessa mensagem de Emmanuel. Olha se eu não estou metido nisso, em algum grau, muito isso aí, olha só. Grandes cientistas, estamos falando do filho pródigo, não vamos esquecer. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destinando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram acumulados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desdões do relaxamento e do crime. Então a gente vê o alcance da ideia de filho pródigo, porque nós gastamos as bênçãos divinas e nos são concedidas para que, utilizando todas essas bênçãos, possamos transpor de etapa evolutiva para o predomínio do Espírito, até que entremos nas bem-aventuranças do reino de Deus, do reino dos céus. É isso que o Emmanuel fala aqui. Aí ele fala do filho egoísta, uma outra mensagem. Olha o que o Emmanuel fala no próprio livro Pão Nosso, na mensagem 157, chama o filho egoísta. Ele fala de contraria a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Este é o estado nítido do filho mais velho quando ele vê a festa. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e o desrespeito genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. E aí ele vai percebendo. Então veja se também não estamos aqui, em alguma medida. E aqui que nós trazemos a nossa sessão, 113 anos, né? Oferecendo as bênçãos do conhecimento e tudo mais. E às vezes nós assumimos a posição de crente vaidoso. Estou falando dos espíritos, eu não posso falar de outros religiosos, eles têm as dúvidas deles lá, que também é igual a nossa, né? A posição nossa como espírita, às vezes, eu sei sobre a encarnação, eu participo da minha mediúnica, eu tive uma mensagem tal, isso cai como uma luva no nosso orgulho, que gera vaidade, a gente imperceptivelmente se deixa envolver por isso. Então está aqui a semana, 113 anos falando, não é? Aí ele continua. A suposta observância da lei divina, etc. Nós conhecemos a doutrina espírita, nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós conhecemos o Antigo Testamento através dos 10 mandamentos, mas é necessário viver isso aqui.
Senão nós acabamos ficando na posição do filho mais velho. Esse é o problema. E há uma outra mensagem que eu quero estar com essas mensagens aqui, senão eu fico falando tanto tudo. Esta mensagem eu achei do próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 125, filhos e servos. Eu quero destacar uma frase que fala sobre filhos e servos. Nós vimos ali na mensagem do filho pródigo que o pai chama um servo e tal, e tem o filho. Agora, essa é a visão do mundo sobre o servo e filho. Vamos ver a visão espiritual? Certamente está embutida na mensagem do filho pródigo. Olha o que Emmanuel fala sobre, pegar uma frase, olha só. Os servos, que é o nosso caso, aqui nós estamos aqui, nessa parte, certo? Os servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Olha, se nós não temos a expectativa de receber louros de merecimento, porque trabalhei na casa de assistência, ou porque fiz isso, fiz aquilo, você que foi lá, fez a palestra, aquela veleidade de imaginar que isso aqui nos dá méritos perante a consciência divina. O que é isso? Somos servos, esperamos remuneração. Nós somos da categoria de servos, assim como o filho mais novo e o filho mais velho. Aí continua. Servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam a remuneração. Nós, como servos, podemos sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Não está falando de nós? Nós temos aqui um pé num barco e um pé no outro. Agora vai falar dos filhos. Olha só que o Emmanuel fala dos filhos. Os filhos, porém, estão sempre na casa, como diz Jesus em João 8,35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, os filhos, porém, estão sempre na casa, diz Emmanuel. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, nós estamos vendo, entre servos, que somos nós, e filhos. Ser filhos é uma meta a ser atingida, porque quando atingirmos, estamos no estágio da bem-aventurança, como diz ali, eu vou repetir, é a nossa meta. Olha como é o estágio. O arrependimento nos joga numa nova etapa de luta. Estamos agora na condição de servos. Servimos a Deus, mas esperamos a remuneração, a recompensa. E vamos vivendo até que venhamos a atingir a condição de filhos de Deus. Os dois meninos lá, o filho mais novo e o filho mais velho, servos, mas aí que inicia, após o arrependimento, uma nova etapa. Essa etapa é de vencer a condição de servos para alcançar a condição de filhos. Olha, eu vou ler de novo. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. O que é isso? Há uma passagem que eu encontrei esse dia no livro dos Espíritos. Eu quero ler isso para ficar bem claro. É a nossa realidade. Olha só. A questão 738A. Esses, está falando dos Espíritos, tá? Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os Espíritos são os filhos de Deus e são os objetos de toda a solicitude de Deus. Os corpos são meros disfarces com que eles, os Espíritos, aparecem no mundo. Não é a questão do servo. Nós temos o Espírito, este é o Filho de Deus, para o qual tudo
tudo que é arranjado nas encarnações tem por objetivo favorecer o espírito. O que passa o corpo é meio, o fim é o espírito. Alcançar esse estado de filhos é alcançar a condição de filhos de Deus. Quando nós lemos no Evangelho, quando é falado no Evangelho, referindo-se a Jesus como Filho de Deus e Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus como personalidade. Você olha aquela figura e tal, é Jesus, cabelo comprido, blá blá blá, anda para cá, anda para lá, fala, se comporta assim, por inferno, blá. Esse é o Filho do Homem, mas ele está em grau perfeito de comunhão com Deus. Então ele é Filho do Homem e Filho de Deus, no comando de todas as ações. Nós somos filhos de Deus, esta é a nossa realidade, mas ainda estamos sob o jugo da condição de servo. Filho do homem, mas ainda servos, servimos a nós mesmos, não só a Deus. Há uma passagem, no próprio Pai Nosso, eu sempre repito isso porque é para mim uma referência de entendimento deste processo. Há uma oração do Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a tua vontade, falando de Deus, né? Assim na terra como no céu. Assim na terra, Filho do Homem, como no céu, Filho de Deus. Né? Nós, na condição de servo, temos que avançar para a condição de Filho de Deus. Nós estamos pedindo aqui na oração que isso aconteça. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, o Filho em nós. Muito bem. Há uma passagem que está no livro Paulo Estevão. Eu não vou ler, só vou comentar. Eu sei que é muito cansativo. Onde Estevão é recebido na casa do caminho. Há um livro, a história é magnífica. Ele é recebido na casa do caminho, ele estava muito doente, então Pedro o recebe e trata dele. E ele era um judeu muito fervoroso, um homem de uma fé extraordinária. E ele tinha uma preferência especial nas escrituras antigas sobre Isaías. Quando em Isaías, nós podemos ler em Isaías 53, se tiver curiosidade, a descrição do Filho do Homem. Mas descreve Jesus assim, abatido sob o peso da maldade humana, carregando a sua cruz. O Estevão tinha essa visão do Messias que deveria chegar. Ele tinha especial consideração por esta escritura, Isaías, por causa da descrição do Messias. Quando ele é recolhido, na mansão do caminho, por Pedro, estava aquela doença mortal, ali ele começa a conversar com Pedro. Pedro notou a cultura daquele rapaz, muito culto, conhecedor das escrituras e tal, e Pedro se afeiçoou a ele. Ele estava ali acamado, tal, se tratando. Então Pedro começa a conversar com ele e tal, notando essa superioridade daquele jovem. Quando Pedro começa a descrever Jesus para ele, porque ele quer saber, né, aquela casa, o que é isso aqui, como é que vocês fazem isso, por que vocês fazem isso? Porque ninguém fazia caridade naquele tempo, não, viu? Não fazia. Aquilo foi um choque na comunidade, abrir a casa do caminho lá em Jerusalém, começar a recolher doentes, sofredores de todo tipo. Não é? Aquilo surpreendia. Então, Estevão começou a perguntar: o que é isso aqui? Então Pedro começou a falar de Jesus. Imediatamente ele reconhece o Messias. Ele que era um judeu fervoroso, ele reconhece Jesus. A partir daquele momento ele começa a estudar Jesus. Tinha algumas anotações, ele via, começa a estudar aquilo, e perguntar, e saber, ouvindo os oradores, e ele se torna um orador extraordinário, de uma fé magnífica. Uma vez, o movimento na casa do caminho começou a aumentar muito. O povo ia todo lá, havia cura de pessoas, aquilo se alastrou pela cidade, e o pessoal do templo queria saber o que estava acontecendo. E quem foi lá ver? Saulo. Ele mesmo. Foi lá para saber o que estava acontecendo. Que negócio é esse
que Jesus é o Messias e que é, portanto, maior que Moisés. Que negócio é esse? Ele não dava bola, porque eram pessoas muito pobres, ele era na periferia, mas quando começou a ter o resultado das palestras de Estevão, que foi curado, e começou a curar pessoas ali, eles se interessaram, o que está vendo ali? Então foi Saulo, mais alguns amigos do templo, para fiscalizar ali. E então ali, o Estevão faz uma palestra ordinária, não é? Então Saulo começa a discutir no meio, e o Estevão dá a resposta serena, e ao final da palestra de Estevão, vem uma mãe trazendo uma filha surda. E então o Estevão cura-se. Aquilo causa aquele impacto. Né? O Saulo e todos os demais ficaram assombrados com aquilo. Começou a querer discutir, o Estevão não sei. Mas a raiva do Saulo cadou muito. Ele não conseguiu vencer, porque ele era invencível no debate. O Saulo era um cara bom. Aí o que aconteceu? Ele mandou prender o Estevão. Chamou Estevão lá na frente do Sinédrio para dar conta daquela doutrina ali. E o Estevão fala desassomradamente, serenamente. As pessoas gritando, apupando aquele pessoal lá do Sinédrio e tal, raivosos, principalmente os fariseus, e Estevão falando sobre a doutrina, falando sobre o Antigo Testamento com uma sabedoria que espantava todos eles, mas aquela serenidade. Aí começa a discussão de Saulo com Estevão, e o Estevão sempre sereno, respondendo com sabedoria. O Saulo não se aguenta e avança com o murro no rosto do Estevão, e começa a sair sangue do rosto do Estevão, aí o Saulo se fala, mas a serenidade de Estevão não muda. Ele fica impressionado com o negócio, raivoso, porque não consegue vencer aquilo, e acaba sendo condenado ao apedrejamento. E ele foi apedrejado. Quando estava à vasta da morte, ele foi recolhido num canto, e ali a irmã dele foi encontrada, a irmã de Estevão, a Abigail estava ali. Reconheceu o irmão que estava sendo apedrejado. Era noivo do Saulo. Abigail, olha como o mundo faz as coisas. Ali então, Estevão estava na beira da morte já, recolhido num cômodo separado. Saulo, Abigail, a sua amada, e Estevão, irmão de Abigail. Saulo sentiu a situação. Mas Saulo ainda fala, Estevão ali nas vastas da morte, ainda fala para Abigail, sabendo que ela era noiva, ele elogia o Saulo pela fidelidade que ele demonstra a Moisés, a serenidade. Aí veio a desencarnar. Aquilo ficou uma marca no coração de Saulo de maneira que parecia lava derretida na sua alma. Até ele encontra-se Jesus na porta de Damasco, quando ele ia perseguir cristãos lá na cidade de Damasco. A partir dali é a história do arrependimento aqui do filho pródigo. Ele não era o filho pródigo, ele era o filho mais velho. Saulo era o filho mais velho. Ele não sabia que estava perdido. Ele estava dentro da casa, não sabia que estava perdido. A casa ali sem o tempo, mais coisa. Ele se arrepende depois que ele encontra Jesus. Muda sua vida. Mas ele continua como servo. Ele se atormentava. Por que ele não alcança a paz que Estevão tinha? E vai, segue, e é chibatado em toda parte, apedrejado, rastreado, morto, é preso, é todo tipo de coisa, e ele prossegue divulgando o Evangelho de Jesus, aplicando todo o seu empenho para levar o Evangelho. Até que chega uma ocasião, mais à frente, muitos anos depois que ele encontra Jesus na porta de Damasco, lá na cidade de Corinto, onde ele funda uma igreja, ele é perseguido pelos da sinagoga, é preso com uma autorização da autoridade romana para o julgamento. A autoridade deu autorização para os judeus da sinagoga prenderem o Saulo, agora São Paulo, até que veio o julgamento. Ele foi preso, foi levado para as masmorras da sinagoga, onde lhe aplicaram os 39 açoites.
Só que nesse momento acontece uma coisa estranha. Aí ele não sentia mais os chicotes. Ele achou estranho que ele estava em paz. Não importava toda aquela coisa rara, ele estava em paz. Ele sofreu as 39 açoites, mas com alguns açoites ele já envelheceu. A partir dali, ele está na condição de filho, já não é mais servo. Olha a luta dele depois do arrependimento. Aí eu até vou ler de novo aqui a passagem que o Emmanuel descreve. Certamente ele estava pensando neste caso, ele escreveu isso aqui na mensagem Filhos e Servos. Olha só. Os filhos, porém, esse era o despertamento de Paulo na condição de servo para filho. Eles estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Olha que coisa aí, gente. Nós temos uma caminhada aí, hein? A parábola aqui do filho pródigo é um recado para nós, está nos identificando. Qual é a nossa situação aqui dentro da casa que completa 113 anos? Estamos aqui há 113 anos e não saímos da condição de servo. É preciso respeitar isso, porque isso também não acontece assim devagar. Veja as lutas que Paulo teve para alcançar a condição de filho. Isso nos aguarda, viu? Nós vamos chegar lá. Na bem-aventurança que Jesus disse, na qual chegou Paulo lá em Corinto. Muito bem. E só para encerrar, há uma mensagem, eu vou ler duas vezes, porque ela é bem curtinha, encerrando agora, para falar desta situação de nós e Deus em nós. Deus em nós é a consciência. Né? Há uma antiga escritura hindu que diz o seguinte, a respeito dessa nossa relação com Deus dentro de nós. Olha só. Que é o que nós estamos falando aqui na nossa palavra. Então diz assim da escritura: porque esqueci minha unidade com você, porque tolo fiz do meu corpo o eu, porque não sabia que você habitava em mim. Por tudo isso vaguei no inferno, porque jogando fora meu verdadeiro eu, me acorrentei. Vou ler de novo. Porque esqueci minha unidade com você. Porque tolo fiz do meu corpo o meu. Porque não sabia que você habitava em mim. Por tudo isso vaguei no inferno. Porque jogando fora meu verdadeiro eu, me acorrentei. Jesus nos fortaleça a todos, meus irmãos. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Vicente pela comovente história que nos contou e pelos ensinamentos que mostrou no semestre. Nós queremos convidar a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Elton Santos de Bittar, trabalhador aqui da nossa casa também de longa data. Ele participou das atividades da evangelização infantil, da juventude, da nossa cidade, e hoje é um dos trabalhadores aqui da casa. Então o Elton estará conosco no próximo domingo. Nós queremos iniciar também que o ESD, o estudo sistematizado do Espírito, inicia no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, que é uma terça-feira, e também no sábado, às 15 horas. Então fica aqui o nosso convite, aqueles que desejarem ter um estudo mais aprofundado da doutrina. O estudo sistematizado é a porta de entrada das atividades. A nossa livraria estará aberta hoje, logo após o encerramento
saguão aí, entrando ao lado direito, o Hans e a Sheila estarão lá para receber. Tem as obras básicas da doutrina, ali os livros complementares e também tem os artesanatos do grupo Clara de Assis, cuja venda desse bazar é para o lar do Cosmos. Então, aqueles que puderem e quiserem ver, fica o nosso convite. A evangelização infanto juvenil, o início está previsto para domingo, no dia 9 de fevereiro também. 16, em algum lugar eu tinha visto o nome, agora a Silvia, coordenadora da organização, está dizendo que é 16 de fevereiro. Temos um mês então de férias para as crianças. Encerrando então as nossas atividades nesta manhã, nós vamos aqui lembrar os pioneiros dessa casa, os fundadores, aqueles que deram continuidade a essa obra, que chegamos agora a 113 anos de atividades ininterruptas. A casa nunca esteve fechada nesses 113 anos. Então, na nossa prece final, nós vamos fazer o nosso agradecimento, mentalizando aqueles que quebraram os trovões para que a doutrina frutificasse aqui na nossa cidade e essa casa abençoada permanecesse sempre de portas abertas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores.